Bora falar de futebol? Vamos falar de futebol. Tem novidade aí, viu, amigo? Menino, parece que o Fortaleza deixou pra trás aquela fase ruim. Exatamente. Acabou com esse jejum que já durava aí 9 jogos, né? Ontem, na 10ª partida, o Fortaleza venceu o Colo-Colo. Não só venceu, né? Goleou o Colo-Colo, que por sinal foi a maior vitória da história do Fortaleza na Libertadores. Então, foi um fim de jejum mesmo, com direito. E ganhou a Copa do Mundo, né? Porque o Colo-Colo tava ali como se fosse... A final, pro Colo-Colo era a final, né? Então ele perdeu a final e perdeu por goleada. E assim, parece que o Fortaleza juntou todo o futebol que não jogou nos últimos jogos pra jogar contra o Colo-Colo. Coitado do Colo-Colo, que teve que aguentar essa goleada, com direito à famosa lei do ex, que nunca falha. A lei do ex nunca falha. Lucero foi lá só pra fechar o caixão do Colo-Colo, fez o 4º gol, né? E o Fortaleza agora tá com a classificação bem encaminhada. Essa vitória do Fortaleza por WO, devido ao episódio lá no Chile, transformou completamente a situação do Fortaleza no grupo. Por quê? Porque como o Fortaleza não tinha vencido no campo o Colo-Colo, tinha empatado em 0-0, tava só com 1 ponto, né? E teoricamente teria conquistado o 2º ponto no empate com o Atlético Bucaramanga. Como o Fortaleza ficou com os 3 pontos, saiu de 2 pontos para 4. Venceu o Colo-Colo, foi para 7. O mesmo número de pontos que tem o Racing, que é o líder do grupo E. O que é que diferencia hoje o Fortaleza do Racing? É que o Racing lidera por conta do saldo de gols, né? O Racing goleou o Atlético Bucaramanga também ontem, fora de casa. Goleou o time colombiano e lidera por conta do saldo de gols. Mas o Fortaleza aí, que vai enfrentar o Atlético Bucaramanga, já pode garantir a classificação já na próxima rodada. Se vencer o Atlético Bucaramanga, está classificado para a fase mata-mata e vai jogar contra o Racing, apenas brigando pela liderança. O que também é importante, tá? A gente não pode tirar a importância desse jogo, tirar o peso, porque a liderança, ela faz com que você enfrente, teoricamente, um time mais fácil nas oitavas de final, né? Porque o sorteio é o seguinte: avançou na primeira colocação, enfrenta o 2º colocado de outro grupo, né? E aí é definido por sorteio. Então, teoricamente, o Fortaleza teria um caminho mais fácil nas oitavas de final. Então, é importante sim, não só garantir a classificação, mas também, se possível, garantir a primeira colocação na Copa Libertadores. Inclusive, Vitor, no próximo jogo o Fortaleza já deve ter aí um novo reforço. Não no próximo jogo. Esse reforço que você tá falando aí, ele deve chegar, na verdade, quando tiver rolando o Super Mundial em meados de junho. Por quê? Porque é quando abre a próxima janela de transferências. Quem é esse reforço? É o Matheus Pereira, meio-campista, que atualmente defende o Eibar da Espanha, o Eibar que joga a 2ª divisão do campeonato espanhol. É um jogador que surgiu ali no Corinthians como grande promessa do Corinthians. Em 2015 ele foi promovido ao time profissional. Devido à sua atuação na base, ele foi vendido para a Juventus muito cedo ainda, né? Algo que inclusive a gente reclama muito, né? Tem visto com muita frequência essa venda das nossas jovens revelações muito cedo para o futebol europeu, e o Matheus Pereira foi um desses jogadores. Ele foi vendido muito cedo para a Juventus da Itália, por um valor até considerado muito bom para um jogador da base, só que acabou que ele não conseguiu render o que era esperado, e aí ele rodou por outras equipes do futebol europeu, equipes de menor expressão, como Empoli da Itália, Bordeaux da França, Dijon também da França, né? E Barcelona, o Barcelona B, né? Que é uma equipe, é o Barcelona, mas não é a equipe titular, não é o time principal do Barcelona. Então ele rodou e nunca conseguiu se firmar, mas em 2022 ele acertou com o Eibar, e desde então, desde que ele acertou com o Eibar, ele disputou 115 partidas, marcou 4 gols e deu 14 assistências. Ele chega para o Fortaleza em junho porque assinou um pré-contrato. Ele estava sem contrato com o Eibar, né? Porque tem a questão dos 6 meses. Em 6 meses, os últimos 6 meses de contrato, o jogador fica livre para assinar de graça com qualquer outra equipe. Ele assinou com o Fortaleza e agora vai vestir a camisa do Lion a partir de junho. Jogador que chega aí de forma gratuita ao time do Fortaleza.
Vitor, vamos rapidinho aqui falar sobre uma confusão na CBF? Bora, porque o que acontece? Tá uma confusão na CBF. O vice-presidente da CBF, o Fernando Sarney, ele pediu a suspensão imediata do acordo homologado pelo STF que manteve o Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Vale lembrar que o Edinaldo Rodrigues, no meio do ano passado, ele foi afastado pela justiça da presidência da CBF, né? Inclusive foi um dos motivos, foi especulado que foi um dos motivos para que o Carlo Ancelotti recusasse a proposta da CBF, né, da seleção, para assumir a seleção brasileira. E aí ele foi afastado e agora o vice-presidente está pedindo novamente que ele seja afastado. Por quê? Porque ele está argumentando que o documento não tem validade jurídica, devido a uma denúncia que uma das assinaturas, que é do ex-presidente da CBF, o Coronel Nunes, foi falsificada. Ele está alegando isso e está pedindo a suspensão imediata, o afastamento imediato do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, né? Além desse acordo homologado pelo STF, ele também se valeu de uma liminar expedida pelo ministro Gilmar Mendes, que reconduziu o Edinaldo ao poder em janeiro de 2014, sob a alegação de que o Brasil poderia ser punido esportivamente. Então, confusão na CBF, e isso não é bom pra gente, porque... E o que é que pode acontecer de fato? Se o Edinaldo foi afastado, assume o vice-presidente, o primeiro vice-presidente da CBF, né? E aí... Que é, no caso, esse que tá pedindo o afastamento. É o Fernando Sarney. Então, assim, é uma confusão política dentro da CBF. E aí, nos últimos anos, principalmente, está mostrando que a nossa entidade tá uma grande bagunça, né? E aí, isso tá refletindo dentro de campo, infelizmente. E aí fica só o meu adendo, que é... Tomara que isso não respingue na vontade do Ancelotti de vir assinar com a nossa seleção. Ninguém torce mais do que você, Vitor Nogueira. Com certeza, eu tô torcendo demais. Muito obrigada pela sua participação, um grande beijo pra você e até amanhã. Até amanhã.